Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do projeto de TCC do Grupo Agroatom. Nosso projeto tem por objetivo ajudar o pequeno produtor de alho no Brasil, que devido à grande demanda não consegue suprir o abastecimento comercial do produto, tendo-se que importar até 130% da produção local. Para isso, os fatores de foco do projeto são aumento de produtividade, diminuir mão de obra, menor tempo para plantio e fácil manuseio para o produtor. Hoje, no processo convencional, usa-se muita mão de obra para o plantio esperando que se tenha a maior precisão possível, porém, isso acaba não acontecendo na prática. A realidade é que leva-se aproximadamente 370 horas em 10 pessoas, tendo gastos elevados com a mão de obra. E o rendimento de plantio por hectare está bem abaixo dos primeiros do ranking mundial. Hoje, no ranking mundial de produtividade, o Brasil ocupa a 25ª colocação, produzindo apenas 11,4 toneladas por hectare. O primeiro país da lista é o Uzbequistão, com uma produção de 31,2 toneladas por hectare. Analisando esses números, o Brasil tem uma produção que corresponde a apenas 36,5% do primeiro colocado, um número muito baixo para um país com tanto potencial agropecuário. Para reverter esse cenário, buscamos criar um implemento que suprisse todas as necessidades do pequeno agricultor e respeitasse os padrões da Embrapa quanto à forma de plantio. O emprego do implemento no processo proporcionará ao agricultor maior precisão, redução de tempo e, por último, redução de mão de obra. O resultado será maior rendimento de plantio e diminuição considerável de gastos. Para o desenvolvimento do projeto, foram realizadas buscas em artigos da Embrapa para melhor entender as etapas, parâmetros de plantio e necessidades do processo. O processo se resume a 3 etapas principais, sendo elas a abertura do solo feito pelo subsolador, a deposição do alho feita pelo mecanismo de separação e posicionamento e o fechamento das valas, feitas por rodas anguladas. Como ponto de partida, foram realizadas algumas pesquisas no mercado, e o que se notou nos implementos já existentes foi que alguns eram totalmente automatizados, precisando do trabalho manual de 2 ou mais pessoas, e em todos, o quesito precisão, quanto ao posicionamento correto do bulbo e dimensões de canteiro, era insuficiente. O que mais parecia se destacar nesses quesitos foi este do vídeo. Seu simples sistema de posicionamento mostrava boa precisão e seus elementos de fácil manutenção. Assim, ficou uma gama de ideias em aberto, mas como definir quais seriam as melhores escolhas? Para esse tipo de escolhas, usamos a matriz de decisão segundo o método de AHP, desenvolvida por Thomas Sachs. Primeiramente, elencamos os critérios que irão fundamentar nossa escolha e demos notas de importância a eles em relação aos outros. Dessa forma, chegamos aos valores de prioridade de cada um. Assim, por ordem de importância temos: primeiro, manutenção; segundo, precisão; terceiro, custos. Visamos um implemento com alta precisão e a construção de uma mecânica simples para reparos rápidos e eficientes, mesmo que em campo sendo feitas pelo próprio operador. Outra decisão importante foi quanto o tipo de seleção que seria usado para que o implemento recolhesse apenas um bulbo de alho por vez do tanque de armazenamento. Para isso, foi considerado 4 tipos de mecanismo. Primeiro, a ação pneumática, realizada pela ação de um pistão. Segundo, sensores de seleção, programados para eliminar o que é indesejável. Terceiro, gravidade, que se baseia no peso e na queda para a seleção. E por último, ação mecânica, que converte forças em movimentos indesejados. Para a tomada de decisão, mais uma vez utilizamos a matriz de decisão e os sistemas que se mostraram mais eficazes foram o dispositivo mecânico e a ação por gravidade. Optamos então por mesclar os dois sistemas. Dessa forma, nosso sistema principal do implemento é acionado mecanicamente, fazendo o mesmo girar e com o auxílio da gravidade, o bulbo fica no posicionamento correto para plantio. O sistema consiste na utilização de 5 discos de latão estampados, um para cada linha de plantio, que possui 10 prendedores acoplados a cada um destes que giram mecanicamente acionados pelo sistema de transmissão. Os prendedores são acionados por suas hastes localizadas mais ao centro do disco. A concha do prendedor é a parte que adentra o tanque de alhos para capturá-los. Os alhos são coletados no tanque através da ação de uma mola torsional, contida na parte traseira dos discos. Ao encostar sua haste em uma determinada superfície, localizada um pouco antes do tanque de alhos, os prendedores são abertos e então entram no tanque aptos a capturar um alho. Após adentrar o tanque, a mola torsional força o prendedor a se fechar contra o disco e pegar um alho. Este então começa o movimento de descida até o solo.
Como pode-se notar, tanto no prendedor quanto no disco principal, há discos menores que rotacionam. O alho é preso entre esses dois discos. Assim, por conta do centro de massa ser descentralizado, a rotação sempre manterá a parte com maior peso voltado para baixo, ocasionando em algo similar a um pêndulo. Supondo que a ponta da flecha seja a localização do ponto de maior massa do bulbo, não importando a forma que seja capturado inicialmente, sempre ocasionará a deposição no solo com seu lado mais pesado voltado para baixo. Seguindo agora para as características de plantio adotando-se o padrão Embrapa, tem-se que o canteiro possui 150 cm de largura com 15 cm de espaçamento entre eles, possuindo 5 fileiras de plantio em cada canteiro. Os dentes de alho devem ser plantados a uma distância de 10 centímetros cada, sendo assim, são plantados 5.000 alhos por canteiro no decorrer de 100 metros. Com essas dimensões de canteiro, consegue-se aproximadamente 55 canteiros de plantio por hectare, totalizando 275.000 alhos plantados. Adequando-se as dimensões do implemento ao padrão Embrapa para canteiros, obtivemos as seguintes dimensões: 811,71 de altura em relação ao solo e 1.800 da distância entre rodas. E também temos 1.308,10 de comprimento e 1.553,54 de largura. Tratando-se agora de um dos subsistemas do implemento, temos o sistema de abertura de valas, que será realizada por subsoladores que tem como função o rasgamento de solo e, consequentemente, a abertura da vala. Vale ressaltar que a profundidade da vala é de 80 mm, dentro do intervalo recomendado pela Embrapa. Após a deposição do bobilho, deve-se fechar a vala criada pelo subsolador, e para isso, usa-se rodas em angulação para levar a terra que foi afastada para sua posição inicial. Para o sistema de transmissão, optou-se pela utilização de polias com o mesmo diâmetro, localizadas no eixo da roda e no eixo do sistema de distribuição, resultando em uma relação de transmissão de 1 para 1. Dessa forma, o mesmo torque que estará na roda será fornecido para o subsistema de posicionamento do implemento. Tal ação só ocorrerá por meio de uma correia em V que agem por atrito e interligam os dois eixos. Dessa forma, o projeto não necessitará de intervenções pneumáticas nem elétricas para o funcionamento, ressaltando que o solo deverá estar devidamente preparado e nivelado de acordo com o padrão Embrapa. O sistema de fechamento dos tanques será realizado por uma chapa de alumínio. Essa possui aberturas ao longo de seu comprimento e, dependendo da variação do posicionamento, estarão ou não alinhadas com a dos reservatórios. O acionamento será realizado por meio de uma alavanca conectada a essa chapa por um cabo de aço que, ao ser tracionado, promoverá o fechamento. A outra extremidade da chapa está fixada no apoio dos tanques por meio de molas helicoidais, que após serem tracionadas no movimento de fechamento dos tanques, retornará ao estado inicial, promovendo a abertura dos mesmos. A importância desse sistema está no movimento ocioso do implemento entre as linhas de plantio, onde o sistema de distribuição não precisa ser acionado, já que o eixo continua em rotação. Entrando na parte de análise modal e estrutural, é importante o conhecimento das forças que agem no implemento e de seu centro de gravidade. Primeiramente, temos a força do peso do alho, que causa 1.000 newtons. Também temos a força-peso do implemento, com 2.400 newtons, e a força de tração, com 1.329,8 newtons. Realizadas as análises modal e estrutural no software antes da base do implemento, pode-se notar que nenhuma das frequências naturais do sistema comprometerá a estrutura, pois não coincide com a frequência de trabalho. Do ponto estrutural da base, as deformações não excederam a 2,4 mm e as tensões atuantes tiveram uma média de 80 MPa, resultando em um coeficiente de segurança confortável de 1,45. Vale ressaltar que a estrutura suportaria um maior peso de alho. Após a demonstração de todo o implemento e sua capacidade de auxiliar muito bem o pequeno agricultor, temos mais um ponto de atratividade para se discutir: o tempo de plantio. Para a velocidade de plantio adotada de 1 km por hora, gasta-se 6 minutos por canteiro. Considerando 55 canteiros em 1 hectare, tem-se um tempo então total de plantio de 5,5 horas. O efeito do implemento é nítido na questão de tempo. O que antes era feito em 370 horas manualmente foram transformadas em apenas 5,5 horas de trabalho. Isso representa 1,5% do trabalho que era feito manualmente, plantando-se 275.000 bulbilhos e diminuindo o número de trabalhadores, que era de mais de 10 para 2.
Com o custo estimado do implemento em R$ 16.000 e somente a economia de R$ 7.000 de mão de obra, sem levar em conta o lucro com o aumento do rendimento, tem-se o retorno do investimento em 3 anos, com o aumento do lucro de 16% e redução de custos de 11%. Por fim, essa é a montagem do modelo final com todos os seus elementos apresentados. Agradecemos a atenção de todos e um agradecimento especial ao professor orientador Carlos e ao professor Arnaldo.